Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de trigonometria. Hoje será a nossa aula 2, onde nós vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiro de tudo, deixa eu mostrar para vocês o que significa um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que um dos seus ângulos é 90 graus. Então vou colocar aqui o ângulo A como sendo o ângulo 90 graus, o ângulo reto. Aqui vai ser o vértice B e aqui o vértice C. Oposto ao ângulo, a gente coloca o lado, com a mesma letra, só que minúscula. Então aqui vai ser o lado A, aqui embaixo vai ser o lado B e aqui vai ser o lado C. Para cada ângulo aqui que não é reto, a gente vai definir um ângulozinho aqui dentro. Aqui eu vou chamar de ângulo beta, porque parece o B. Poderia colocar B também assim? Poderia, tá? Não tem problema. Geralmente os ângulos a gente coloca como letras gregas. E aqui eu vou colocar o ângulo alfa. Agora a gente já pode definir quais são as razões trigonométricas. A primeira razão trigonométrica vai ser o seno. Quando a gente fala seno é sempre o seno de um ângulo. Então no caso aqui eu vou ter o seno A, vai ser definido como cateto que está oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Talvez vocês não lembrem, mas no triângulo retângulo, os lados que formam um ângulo reto são chamados catetos. E o lado que é oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então aqui, considerando aqui o ângulo alfa, que eu estou colocando aqui, nós vamos ter que o seno de alfa vai ficar igual a... Quem é o cateto oposto? É só você pensar o seguinte: quem é o lado que está longe do ângulo alfa aqui? O lado que está longe é esse lado aqui. Então é esse lado que a gente diz que é um cateto oposto, é o cateto oposto ao ângulo. Então a gente vai escrever aqui que ele é o C. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A. Então a gente vai definir aqui o seno de alfa como C sobre A. A outra razão trigonométrica que tem muita importância para a gente é o cosseno. Aí a gente vai ter aqui, vou trabalhar de novo com o ângulo alfa. Nós vamos ter agora o cosseno de alfa. Quando nós trabalhamos com cosseno, a gente não trabalha com o cateto oposto. A gente trabalha com o cateto adjacente. Adjacente é que está perto. Então, olha aqui para o ângulo alfa, de novo. Quem é o lado que está perto? É esse aqui. A gente diz que esse é um cateto, é o lado adjacente ao ângulo alfa. Então a gente vai ter aqui o cosseno de alfa vai ser o cateto que está adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto que está adjacente a alfa? Observa que é o lado B. Então a gente vai ter aqui cosseno de alfa vai ficar igual a B sobre A. E assim a gente tem as duas linhas trigonométricas que envolvem um cateto e a hipotenusa. Tá? O seno e o cosseno. Qual seria a razão trigonométrica principal? É a tangente. A tangente de alfa vai ser o cateto que está oposto a alfa, o cateto que está longe de alfa, dividido pelo cateto que está perto de alfa, ou seja, o cateto adjacente a alfa. No caso aqui, como meu ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é C e o cateto adjacente é B, nós vamos ter tangente de alfa igual a C sobre B. Você deve observar que se eu dividir agora seno alfa por cosseno alfa, eu vou encontrar a tangente. Observa bem. Como é que é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa? O seno de alfa a gente viu que é C sobre A. O cosseno de alfa a gente descobriu que é B sobre alfa, sobre A. Como é que a gente faz isso? Repete. Primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. E a gente vai poder cortar os A's. Então isso aqui vai ficar igual a C sobre B. Agora olha para esse cara aqui. Quem é? É igual a tangente de alfa. Então você consegue isso. Essa aqui é uma regrinha que é bastante importante. Vocês vão usar a vida inteira de vocês. Tangente de alfa vai ficar igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Essas aqui são as três
razões trigonométricas principais. Nós vamos precisar estudar o Teorema de Pitágoras para a gente resolver a maioria dos problemas que envolvem trigonometria. Então eu vou revisar com vocês como é que se obtém a área de um triângulo. Aí a gente verifica como é que se obtém a área de um paralelogramo, a área de um trapézio, e assim a gente obtém logo depois o Teorema de Pitágoras, e aí a gente pode voltar para cá e já começar a fazer exercício. Então vamos lá para a área de figuras planas. A primeira área que a gente estuda, é a área que a gente tira como padrão para fazer qualquer coisa, é o quadrado. Quando você fala, a área do meu quarto é de 8 metros quadrados, você usa o metro quadrado como padrão de área. Da mesma forma que a gente usa metro como padrão de comprimento. Quando você fala, a Maria Helena, ela tem 1,72 m. Ora, estou usando o metro como padrão para dizer qual é a altura dela. A mesma coisa a gente tem que fazer para a área. A gente tem que criar um padrão. E o padrão que a gente utiliza para medir qualquer figura é o metro quadrado, que é a área de um quadrado de 1 metro de lado. Então aqui padrão. É por isso também que a gente diz que é 1 metro quadrado. É a área que tem para um quadrado de lado 1 metro. Aí a gente cria a nomenclatura como metro quadrado por causa disso. Então a gente sempre vai partir para medir a área de qualquer figura, o padrão, que é a área do quadrado. Com isso aqui a gente pode começar, por exemplo, descobrindo qual é a área do triângulo retângulo. Melhor, vamos trabalhar a área do retângulo primeiro. Vou desenhar um retângulo aqui para vocês. Aqui você deve observar que eu consigo botar vários quadrados aqui dentro. Então, suponha que cada um desses aqui seja um quadrado de lado 1. Então ele vai ter área igual a 1 metro quadrado. Se aqui tem o lado 1, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comprimento 9 na base do retângulo. Então aqui eu vou ter embaixo 9 metros. Aqui é bem óbvio, eu tenho 3 metros. Quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro de área 1? Nós vamos ter 9 vezes 3, 27 quadrados. Então aqui há 27 quadrados de lado 1. Ora, se cada quadradinho tem área 1 metro quadrado, então a gente vai ter aqui que a área vai ficar igual a 27 metros quadrados. O símbolo do metro quadrado é M com o 2 em cima. Como é que a gente pode tirar isso de uma maneira mais generalizada? É só pegar aqui a área do retângulo. É igual a base vezes a altura. No caso aqui, desse retângulo, vai ficar, qual é a base? 9 metros. Vezes a altura, 3 metros. Total vai dar 27 metros quadrados. Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente pode pegar a área do triângulo retângulo. Aqui está o nosso triângulo retângulo. Você deve observar que ele é a metade de um retângulo. O nosso triângulo retângulo. É por isso que ele tem esse nome, triângulo retângulo. Ele é metade de um retângulo. Então, se a área do retângulo é base vezes altura, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. A área do triângulo retângulo igual a base vezes altura sobre 2. Aí eu vou colocar aqui H como símbolo de altura, aqui B como símbolo da base. A gente bota assim, a área do triângulo retângulo igual a B vezes H sobre 2. Vamos mudar um pouquinho o retângulo agora, para a gente obter um paralelogramo. Acompanhe comigo. Para nós obtermos um paralelogramo, nós partimos de um retângulo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? A gente parte aqui de um retângulo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar um triângulo retângulo nesse vértice aqui e nesse vértice aqui. Eu vou cortar aqui um triângulo retângulo nesse vértice aqui e vou colar ele do outro lado. Você vai entender fácil aqui o que eu vou fazer. Aqui, ó, eu vou pegar esse triângulo que está aqui, vou recortar.
ele e vou colar ele aqui atrás. Então ele vai ficar assim, ó, tá? Agora, você tem que observar somente essa parte aqui. Tem que imaginar essa parte aqui retirada e essa parte aqui colada. E eu vou passar ele, retirar todo o resto aqui para você enxergar bem o paralelogramo. Olha, agora você quase já enxerga bem o paralelogramo. Deixa eu reforçar ele. Olha lá, enxergou ele? Esse paralelogramo ele foi obtido de um retângulo, sem perder nenhuma área. Então ele tem que ter a mesma área do retângulo. E tem. Se eu chamar essa parte aqui de B, e aqui, tem que lembrar que aqui tinha um retângulo. E aqui vai ser a altura. Então a área do paralelogramo vai ficar base vezes altura, que nem era do retângulo. Então base vezes altura. Agora o que a gente pode fazer? A gente pega esse paralelogramo e divide em duas partes. Aí você vai ter um triângulo qualquer. Observa bem. Eu vou pegar aqui, ó. Se eu dividir ele aqui em duas partes, vão ficar duas partes iguais, a de cima e a de baixo. Essa parte aqui, ó, que eu separei, por exemplo, embaixo, vou até pintar ela, você vê bem que é um triângulo. Como a área do paralelogramo é base vezes altura sobre 2 e aqui tem dois triângulos, essa área aqui do triângulo vai ser igual a base vezes altura sobre 2. Sendo que a altura aqui vai ser a distância, no caso do vértice mais alto aqui do triângulo, aqui é o H, e aqui embaixo é o B. Tá? Então a área vai ficar aqui base vezes a altura sobre 2. Aqui é a altura do triângulo. Desculpa, a área do triângulo. A área de um triângulo qualquer. Tá? Agora você não precisa mais ter o triângulo retângulo, nada disso. Você pode observar, se eu quiser um trapézio, por exemplo, ele vai ser obtido por dois triângulos. Observa bem aqui, ó. Observa aqui um trapézio. Aqui eu vou chamar de base grande, chamar de Bzão. Aqui eu vou chamar de Bzinho, é a base pequena. Tá? E aqui você tem a altura do trapézio. A altura vai ser a distância entre as bases paralelas dele. Agora, se você prestar bem atenção, eu consigo dividir o trapézio aqui em dois triângulos. Ó. Vou botar duas cores aqui para você enxergar. Eu tenho um triângulo aqui em cima. Deixa eu botar uma outra cor aqui embaixo. Não seja uma cor forte. E uma outra aqui embaixo. Como são dois triângulos, qual é a área desse triângulo aqui? Vou chamar de área 1. Área 1 vai ficar igual a Bzinho vezes altura sobre 2. Já essa área aqui, 2, vai ficar igual a base grande vezes altura, que é a mesma para os dois, sobre 2. Então, como é que fica a área do trapézio? A área, vou chamar assim, trapézio, AT, vai ficar igual a área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? A gente tem que é Bzinho vezes H sobre 2. E a área 2 vai ficar Bzão vezes H sobre 2. Você deve observar que você pode botar H sobre 2 em evidência. Então vai ficar Bzinho mais Bzão vezes H sobre 2. Essa aqui é a nossa área do trapézio. Tá? Então, você consegue trabalhar a área de várias figuras planas partindo ali do quadrado. Bem simples. O quadrado gera um retângulo, o retângulo gera triângulo retângulo. Recortando um triângulo retângulo, a gente gera um paralelogramo. Aí o paralelogramo gera um triângulo qualquer. E o triângulo gera o trapézio. Então a gente consegue mexer com várias figuras planas. A gente precisa disso para a gente demonstrar o teorema de Pitágoras.
Então vamos chegar nisso agora. Como é que a gente vai chegar no Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é um teorema que é válido só para o triângulo retângulo, e ele diz que o quadrado da hipotenusa, só lembrando, lado oposto ao ângulo reto, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos chegar nele para você perceber. Então eu parto inicialmente de um triângulo retângulo. Então eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui, e eu vou colocar aqui o ângulo reto, vou chamar de A, aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, aqui vai ser o Bzinho, aqui vai ser o vértice C, aqui vai ser o lado C. Tá? Bom, o que a gente tem aqui de importante? Eu vou pegar esse triângulo e vou desenhar ele com os lados trocados. Vou pegar ele aqui, vou desenhar em cima e vou colocar um outro do lado. Você vai entender já. Ó, eu vou pegar aqui o triângulo, que a gente colocou aqui, o lado AC agora, eu vou colocar deitado. Tá? Então aqui, ó, eu vou estar escrevendo o B. Mais ou menos desse tamanho aqui. Aqui vai estar o B. Ó. Aí agora, eu vou escrever aqui o C. E agora eu vou colocar o A aqui. Ó. O que a gente faz? Agora eu vou fechar os dois aqui em cima. Vou até botar de outra cor. Vou pegar aqui e fechar aqui em cima. Você deve observar que essa figura aqui agora é um trapézio. Tá? E a gente já viu como é que calcula a área do trapézio. Só lembrando, esse carinha aqui também é hipotenusa, então aqui também é o A. A gente tem que relembrar uma coisa. Vocês devem ter estudado isso lá no ensino fundamental. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Um triângulo qualquer triângulo que você tiver na cabeça, né, eu vou ter sempre aqui, ó, alfa mais beta, por exemplo, mais gama, sempre igual a 180 graus. Tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de beta. Tá? Vou chamar esse cara aqui de gama. Então, nesse triângulo aqui, o que a gente vai ter aqui? Ó? Beta mais gama mais 90 graus tem que dar 180 graus. Então, você pode afirmar ali que beta mais gama dá 90 graus. Você tem essa informação. Agora, você tem que olhar para esse outro triângulo aqui, que é exatamente igual a esse, só que a base, aqui, o que era a altura dele vira a base aqui. E o que era a base vira a altura. Né? Então, eles têm os mesmos ângulos na verdade. Então aqui, ó, o ângulo que está formando B e A é o gama. O ângulo que está formando beta e alfa é o gama. Então aqui é gama. Com o mesmo raciocínio, aqui vai ser o beta. Agora, olha bem. Aqui, ó, aqui embaixo, no B, vou até desenhar ele aqui. Aqui está o ponto B. Você tem aqui uma reta saindo para cá, onde aqui está o gama. Uma reta saindo para cá. Aqui está o beta. E a gente tem a informação que beta mais gama tem que dar 180, tem que dar 90 graus. Está aqui. Ó. Mas esse aqui é um ângulo raso. É um ângulo que tem 180 graus. Bom, então esse todo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de x. Tá? Você tem aqui, ó, beta mais x mais gama tem que dar 180 graus. Porque é um ângulo raso. Ângulo é um ângulo de 180 graus. Então aqui eu tenho 180 graus. Mas, aqui ó, a gente verificou que beta mais gama é 90. Então, deixa eu juntar eles. Ó, beta mais gama mais x tem que ser igual a 180 graus. Mas a gente viu que esse cara aqui é igual a 90 graus. Ora, se eu jogar então o 90 graus para o outro lado, quanto é que vai dar o x? O x vai dar 90 graus. Ah, então, professor, tem o seguinte. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Isso. É verdade isso aí. Isso significa, aqui,
que eu sei calcular a área do trapézio somando os triângulos. Tá? Vou fazer isso aqui. Ó. Então a gente tem aqui ó, a área do trapézio. A área vai ser a área do meu primeiro triângulo aqui, que vai ser B vezes C sobre 2. Mais a área do segundo triângulo. Tem que lembrar que a área do triângulo retângulo é base vezes altura. Né? Então aqui, a base é C, a altura é B. No triângulo do meio, ele só está de lado. Uma base é A e a altura é A. Então aqui vai ficar mais A ao quadrado sobre 2. E do outro aqui também é B. A diferença aqui, a base é B e a altura é C. BC sobre 2. Então posso dizer que é A ao quadrado mais 2BC sobre 2. Posso colocar assim, ó, A ao quadrado sobre 2 mais BC. Essa aqui é a área do trapézio. Mas a gente pode obter a área do trapézio também a partir da fórmula que a gente estudou do trapézio. Deixa eu dar uma relembrada aqui para você. É igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Esse trapézio aqui está com um problema, ele está de lado. A altura dele está no chão. Então a gente vai ter que adaptar a fórmula imaginando a rotação dele assim. Né? No caso aqui a gente tem a área do trapézio. Quem é a base maior no caso aqui? É C. Ó. Então vai ficar C. Quem é a base menor? É B. Vezes a altura. Quem é a altura? Você tem que observar que é B mais C. Ele está aqui embaixo. Falta aqui dividir por 2. Ou seja, a área do trapézio é igual a B mais C ao quadrado sobre 2. Isso aqui, vocês devem lembrar, lá do ensino fundamental, é B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. B mais C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Ora, como eu obtive duas áreas aqui, ó, para a mesma figura, elas têm que ser iguais. Então, ó, eu vou igualar essa aqui, deixa eu botar ela em... Ó, vou pegar essa aqui que a gente calculou antes. Ó, peguei essa que a gente calculou e essa aqui eu também vou juntar. Tá, juntando as duas, ó, ambas são a área da mesma figura. Então elas têm que ser iguais. O que a gente faz aqui? Esse cara, aqui, ó, da área obtida pela área do trapézio tem que ser igual à área obtida pela soma dos triângulos. Então a gente vai ter aqui, ó, B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado sobre 2 tem que ser igual ao quadrado sobre 2 mais BC. Aqui eu posso escrever, né, multiplicar em cima e embaixo por 2. Em vez de BC eu vou colocar... Não precisa ter feito a conta antes. 2BC sobre 2. Porque aí, ó, agora você deve estar observando, eu posso cortar esse com esse. E aí, multiplicar todo mundo por 2, a gente vai encontrar o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. Esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Deixa eu guardar ele bem aqui para você não esquecer. Tá? Esse aqui é o nosso famosíssimo Teorema de Pitágoras. Com o Teorema de Pitágoras, nós já podemos fazer alguns exercícios. Vamos começar lá. Nós podemos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Na figura abaixo, ABCD é um trapézio retângulo. Com AB igual a AD, BC menos AB igual a 1 e CD igual a 7. Ele quer saber de quem é o seno de alfa, que ele colocou aqui assim. Bom, o que ele me dá aqui de informação? AB igual a AD. Vamos dizer aqui então que eu tenho X aqui. Aí fala que é igual a AD, aqui eu tenho X também. Ele fala BC menos AB igual a 1. Então, BC, que é esse cara, menos AB, se eu tirar aqui o X, é igual a 1. E CD igual a 7. Então, esse tamanho todo aqui embaixo é 7. Bom, vamos ver como é que a gente pode fazer essa conta. Para facilitar aqui, para eu conseguir um triângulo retângulo, para eu conseguir qualquer coisa, é bom que eu trace aqui uma linha. Por quê? Se esse tamanho aqui é x e o trapézio é retângulo, então,
obrigatoriamente esse cara aqui vai ser x também. Aqui embaixo também vai ser x. Então aqui nesse pedacinho aqui embaixo, se todo é 7 e aqui é x, aqui vai ser 7 menos x. Tá? E eu tenho um triângulo que eu já sei quase tudo dele. Né? Ele fala aqui ó, que CD é igual a 7, mas ele fala também BC menos AB igual a 1. Eu vou chamar BC, vou chamar de y. Então esse cara aqui é o y. Tá? E ele fala aqui, BC menos AB. AB não é x? Então y menos x, isso aqui tem que dar igual a 1. Ora, vocês sabem bem, então y vai ser igual a x mais 1. O que acontece? No final das contas, eu fiquei aqui com esse triângulo. Aqui está o alfa. Aqui é 7 menos x. Aqui é x. E aqui é x mais 1. Agora, eu posso usar o nosso teorema de Pitágoras para descobrir quem é x. E eu vou precisar disso porque ele quer saber quem é o seno de alfa, ou então o cosseno ou tangente. Então, o seno de alfa vai ser x sobre x mais 1, o cosseno vai ser 7 menos x sobre x mais 1. Eu tenho que descobrir quem é x, então. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou usar Pitágoras. Então, a gente vai ter o quê? Quadrado da hipotenusa, x mais 1 ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da... O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, mais x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 7 menos x ao quadrado. Então, você vai ter aqui x ao quadrado. Agora, vai usar o produto notável que vocês conhecem. Quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo, igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 14x mais 49. Para avivar sua memória, eu estou usando isso aqui. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Bom, agora é só fazer a conta, né? Então, ó, esse x ao quadrado eu consigo cortar com esse. Então, posso jogar todo mundo por um lado para o outro? O que você escolhe? Eu vou jogar todo mundo para a direita. Ó. Então vai ficar x ao quadrado. Aí eu tenho aqui 2x, passa para lá, troca o sinal, menos 16x. Aí a gente vai ter aqui mais 49, menos 1, mais 48, igual a zero. Como é que a gente faz isso aqui agora? É uma equação de segundo grau. Então a gente vai ter aqui delta, vai ficar b ao quadrado, 16 ao quadrado dá 256, menos 4ac, 48. Aí eu tenho que fazer essa conta. Quanto é 4 vezes 48? Então vai ficar 256 menos 192. Então esse aqui dá 64. Tá? Então, nós vamos ter aqui x é igual a menos b, 16, mais ou menos raiz de 64 dá 8, dividido por 2. Isso aqui vai ficar o quê? 16 com 8 vai dar 24 sobre 2, dá 12, ou a gente tem aqui 16 menos 8 dá 8, dividido por 2, 4. Só tem um problema aqui, você não pode usar aqui o 12. Por que não, professor? Porque ele tem que ser menor que 7. O lado embaixo aqui, ó, o CD, ele tem comprimento 7. Se você colocar que x ali é 12, vai ficar 7 menos 12, vai ficar negativo. Então, tem que ser 7 menos 4. Então, tem que x é igual a 4. Não pode ser 12, porque senão eu não consigo chegar no comprimento aqui da base do trapézio. Aí agora ele me pergunta, seno de alfa é igual a 1/3? Bom, a gente tem aqui, né? Quem vai ser o seno de alfa? Vai ser cateto que está distante sobre a hipotenusa. X é 4, vai ficar 4 sobre 5. Bom, esse aqui então está falso. Seno de alfa é 3/5, está falso. Quanto é que é o cosseno de alfa? Cateto que está perto vai ficar 7 menos 4, 3, dividido pela hipotenusa que é 5.
Então esse aqui também está falso. Só nos resta a tangente de alfa. Tangente de alfa vai ficar cateto que está oposto, que é x, e é igual a 4. E o cateto que vai estar perto vai ficar 7 menos 4, que é 3. Então vai ficar 4 sobre 3. Tenho essa opção? Sim, tem. A gente tem aqui a opção E. Isso aqui também é falso. Então a gente aqui conseguiu descobrir qual era o valor da tangente de alfa. E no caso ele deu 4 sobre 3. Não é exercício difícil, está percebendo? Dá para a gente fazer mais ou menos fácil isso aqui. Vamos para mais um. Nesse novo problema, o que a gente tem? Em um triângulo retângulo, a tangente de um de seus ângulos agudos é 2. Sabendo que a hipotenusa desse triângulo é 5, determine o valor do seno desse mesmo ângulo. Bom, vamos traçar aqui a figura para a gente saber o que a gente está fazendo. Então aqui, desenha um triângulo retângulo qualquer, tá? Então ele fala tangente de um de seus ângulos agudos é 2. Deixa eu botar aqui ele, alfa. Então eu posso colocar aqui a tangente de alfa é igual a 2. Então vamos colocar aqui A e B, que está um ângulo reto. Então A sobre B é igual a 2, que é cateto que está longe sobre cateto que está perto. A gente tem isso aqui. Sabendo que a hipotenusa desse triângulo é 5, que está a hipotenusa dele. Ele quer saber o valor do seno desse mesmo ângulo. Qual é o ângulo? O seno é o seno de alfa. É igual a A sobre 5. Tem, na verdade, então, que descobrir o A. Não precisa descobrir o B. Né? Como é que a gente faz aqui? Eu tenho que A sobre B igual a 2. Posso escrever aqui que A igual a 2B ou B igual a A sobre 2. Não tem problema. Vamos ver aqui Pitágoras. A gente precisa de outra relação. Vou usar Pitágoras. Pitágoras a gente vai ter o quê? Quadrado da hipotenusa, 25. Vai ficar igual a soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, tudo bem. Mas o B, olha para cá, é igual a sobre 2. Então a gente vai ter 25, quadrado da hipotenusa, vai ficar ao quadrado, mais quem é o B ao quadrado? A sobre 2 elevado ao quadrado. Então a gente vai ter aqui 25 é igual ao quadrado, mais A ao quadrado sobre 4. Aí eu resolvo aqui a soma de fração. 25. Né? Então, eu tenho ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4, vai ficar 4A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Como é que fica essa conta? Aqui vai ficar 5A ao quadrado sobre 4 igual a 25. Bom, como é que a gente pode fazer então? Só multiplicar cruzado, né? Então a gente vai ter aqui A ao quadrado, aqui vai ficar 5, que vai cortar com esse, e aí vai subir 4. Então A ao quadrado vai ficar igual a 20. Então a gente vai ter que A vai ficar igual a raiz de 20. Se eu quiser colocar logo, né, como 20 é 5 vezes 4, vai ficar 2 raiz de 5. Então o seno de alfa vai ficar igual a 2 raiz de 5 dividido por 5. Então aqui é o valor do seno de alfa, que é o que eu queria encontrar. Tá? E essa aqui é a nossa resposta. Já dá para parar. Seguindo aqui a nossa matéria, nós vamos estudar os ângulos notáveis. Existem 3 ângulos que a gente vai usar muito. Se você quiser trabalhar com ele em grau, é o 30 graus, 45 graus e 60 graus. Né? Só lembrando, em radianos, seria equivalente ao quê? Π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Tá? Se você quiser trabalhar em radiano. Eu acho que é bom você se acostumar a trabalhar em radiano. Tá? Esses ângulos notáveis, eles vêm do quadrado e do triângulo equilátero. Vamos dar uma olhadinha neles, que aí a gente pode obter vários valores que são bem fáceis de decorar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou desenhar um quadrado aqui. Então, você tem aqui um quadrado. Desse quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma diagonal dele. Então, vou vir aqui.
tracinho a diagonal desse quadrado. Cheguei num triângulo retângulo isósceles. Que aqui o quadrado é L, tem lado L, vou botar aqui lado L. Aqui a gente vai ter a diagonal do quadrado. Você deve observar que, como a diagonal divide o ângulo em duas partes iguais, aqui tem que ter 45 graus. Porque desse lado aqui também tem 45 graus. Tá? Então, ele divide em duas partes iguais. Poderia ter colocado aqui ou aqui, tanto faz. Agora, o que a gente tem por Pitágoras? Né? Por Pitágoras tem o quadrado da hipotenusa, d ao quadrado, vai ficar igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aqui. Então a gente vai ter aqui d ao quadrado igual a 2l ao quadrado. Ah, legal. Então eu posso dizer para você que d é igual a l raiz de 2. Ah, bom. Vou gravar isso aqui. Agora, quem é que vale o seno de 45 graus? Vai ser, olhando para cá, por exemplo, o cateto que está longe, que é esse cara aqui, dividido pela hipotenusa, que é d. Tá? Então vai ficar igual o quê? O cateto que está longe, que é L, dividido pela hipotenusa, que é D. Isso aqui é a mesma coisa de L sobre L raiz de 2. Aí você tem que observar que você pode cortar os L's. Né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Eu posso escrever também seno de 45 graus. É só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Que vai ficar aqui raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Como é que ficaria tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus vai ser cateto que está longe dividido pelo cateto que está perto. Vai ficar L sobre L, que dá 1. Então, tangente de 45 graus é 1. Como é que vai ficar o cosseno de 45 graus? É só ver o cateto que está perto, que é L, aqui, ó, dividido pela hipotenusa. Ah, a gente já calculou. É, porque bate com o seno. Então, esse aqui vai ficar igual a, vou botar assim, raiz de 2 sobre 2. Né? Então, de 45 graus, a gente pode botar aqui, ó, seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus é 1. Tá? Esse é o nosso primeiro ângulo notável. Vamos dar uma olhada em 30 e 60 graus agora. Para a gente estudar o ângulo de 30 graus e 60 graus, a gente parte de um triângulo equilátero. Vamos traçar um aqui. O que é um triângulo equilátero? O triângulo tem os 3 lados iguais. Tá? Então, eu desenhei aqui ele. A gente tem, vocês devem lembrar, como os 3 ângulos aqui são iguais, se eu chamar de alfa, vai ficar alfa mais alfa igual a 180 graus. Então, 3α 180, alfa igual a 60 graus. Então, aqui ó, tenho 60 graus. Em cima eu vou ter 60 graus também. Embaixo aqui também vou ter 60 graus. O que eu faço para calcular o valor, então, de, por exemplo, seno, cosseno de 60 graus? Tem que lembrar que aqui é L, aqui é L e aqui embaixo também é L. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui, deixa eu botar em preto agora, eu vou traçar aqui uma altura do triângulo e vou analisar esse triângulo aqui. Vou analisar ele, esse triângulozinho que está aqui. Esse triângulo que está aqui, esse comprimento aqui é L sobre 2. Esse aqui. Essa altura aqui eu vou chamar de H. Tá? Então a gente vai ter o triângulo mais ou menos assim. A gente vai ter aqui com H, L sobre 2 e L. Aqui a gente pode usar agora o teorema de Pitágoras. Ah, só lembrando, aqui tem 60 graus. Como é que fica o teorema de Pitágoras aqui? A gente vai ter L ao quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Com isso aqui eu consigo descobrir quem é o H. Então a gente vai ter aqui L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 dá 3L ao quadrado sobre 4. Então a gente tem aqui 3L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Então H é igual a L raiz de 3 sobre 2.
Tô tranquilo? Bom, com isso aqui eu já consigo tirar as linhas trigonométricas de 60 graus. Olhando aqui para esse triângulo, se eu quisesse só calcular o cosseno de 60 graus, não precisava nem ter calculado a altura. Aqui, o cateto que está perto, dividido pela hipotenusa. O cateto que está perto vai ficar L sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Esse aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, esse aqui não precisa nem ter feito a conta. Mas se eu quiser o seno de 60, eu preciso. Seno de 60 graus vai ser o cateto que está longe, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é L. Mas quem é a altura? L, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo L. Corta, corta. Vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2. Para terminar aqui, falta a tangente de 60 graus, que é cateto que está longe, que é a altura, dividido pelo cateto que está perto, que é L sobre 2. Quem é H é L, raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. O que a gente pode cortar? A gente pode cortar os L's, a gente pode cortar o sobre 2. Então isso aqui vai ficar raiz de 3. Então você tem a tangente ali de 60 graus igual a raiz de 3. Ah, professor, não dá para dar uma aumentadinha aqui para a gente estudar logo os de 30? Sim, dá. Observa aqui, Como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, e aqui eu tenho um ângulo reto, é sinal que aqui a gente vai ter que ter 30 graus. Por quê? 60 graus, vou chamar isso aqui de x em vez de 30, mais 90 graus, mais x, tem que dar 180 graus. Se fizer essa conta, x é igual a 30 graus. Ah, legal. Então, quase tudo já está aqui, É só prestar atenção. Aqui em cima não tem 30 graus? Beleza. Quem vai ser seno de 30? Vai ser o cateto que está longe, no caso aqui é o L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Vou chegar ele para cá um pouquinho. Isso aqui vai dar para mim 1 sobre 2. Ah, professor, como é que é o cosseno de 30 graus? Acompanhe aqui, cosseno vai ser o cateto que está perto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto que está perto? H. Então vai ficar H dividido por L. Mas quem é H? L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar dividido por L. Vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30? Como é que vai ficar o seno de 30 ali? Vai ficar igual ao cosseno de 60. Né? Só você olhar para cá. Seno de 30. Aqui está o 30. Quem é o cateto que está longe? É esse. L sobre 2. E a hipotenusa está aqui. Então, basta você fazer seno de 30 é igual a L sobre 2 sobre L. Então, seno de 30 vai ficar igual a 1 sobre 2. Sendo assim, a gente conseguiu calcular seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Vamos condensar isso aqui numa tabelinha, que ela é bem fácil de decorar. Vou fazer aqui com vocês. Aqui, para você montar essa tabelinha é bem fácil. Primeira coisa que você faz aqui, 1, 2, 3. Depois você escreve 3, 2, 1. Tira a raiz. Raiz de 1 é 1. Não vou escrever. Vou tirar a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 1 não precisa. Agora divide todo mundo por 2. Aí você tem a tabelinha dos ângulos notáveis. Então, se eu quiser seno de 30 graus, está aqui, 1 sobre 2. Seno de 45, seno de 60. Só fazer isso. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz, divide por 2. Aí você tem ali a tabelinha facinha de decorar e você pode usar nos seus exercícios. Mas, professor, queria saber o seguinte. A gente conhece aqui de 30, 45, 60. Se tiver um ângulo maluco, um ângulo qualquer, aí você vai ter que olhar para as tabelas. E a tabela a gente encontra em qualquer livro. Eu tenho uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, Essa aqui é uma tabela trigonométrica. Então ele me dá aqui o ângulo 1 grau. Quem é o seno, quem é o cosseno e a tangente.
E ele vai pegando de todo mundo aqui, ó, tá? Até 90 graus. Essa aqui é uma tabela que vai ser disponibilizada para vocês poderem fazer exercícios. Tá? Qualquer livro de trigonometria tem lá no finalzinho uma tabela trigonométrica. Então você não tem só os ângulos de 30, 45, 60. Você tem os ângulos aqui até 90 graus. Tá? E aí você pode consultar essa tabelinha para fazer alguns exercícios. Tá? Então vai ser disponibilizado para vocês, não precisa se preocupar com isso. Tá? E você resolve, na verdade, isso para qualquer ângulo que você queira. Dá uma olhadinha aqui para a gente fazer mais exercícios para a gente memorizar melhor a matéria. Na figura abaixo, determine a altura das torres e a distância entre seus topos. Bom, vamos ver como é que a gente pode fazer aqui, né? Eu quero descobrir primeiro a altura dessa torre aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a espessura aqui. Pra você enxergar melhor. Então aqui, ó, vai ser a minha altura 1. Eu quero descobrir essa altura 1. Você deve observar aqui que eu vou pegar um triângulo, onde aqui embaixo é 10 raiz de 3. Aqui vai ser a altura 1. E aqui eu tenho um triângulo, onde ele me diz que aqui tem 60 graus. Tá? Então, a gente vai ter que usar o que a gente já conhece. Tangente 60 vai ficar igual a cateto, que está longe, H1, sobre 10 raiz de 3. Mas quem é a tangente 60? Ah, é fácil. A tangente 60 vai ficar igual ao seno de 60 dividido pelo cosseno de 60, que a gente já fez. E a gente sabe que o seno de 60 vai ficar raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2, então isso aqui dá raiz de 3. Então, tangente de 60 é igual a raiz de 3, então a gente vai ter H1 sobre 10 raiz de 3 é igual a raiz de 3. Multiplicando para lá, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então H1 é igual a 30 metros. Ó, descobri qual é a primeira altura da torre. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver qual é a altura da segunda torre. Eu quero descobrir então essa parte aqui. Vou chamar de H2. Vou desenhar um triângulo para ele. Vou botar aqui assim. Esse triângulo aqui tem 30 graus. Aqui tem 10 raiz de 3. E aqui tem H2. Mesma coisa. Tangente de 30 graus vai ficar igual a H2 sobre 10 raiz de 3. Ah, tá bom. Aí aqui, como é que a gente pode fazer? A tangente de 30 graus vai ficar seno de 30. É só olhar na tabela. Sobre cosseno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Se quiser raiz de 3 sobre 3 também tá bom. Então a gente tem aqui H2 vai ficar igual a 10, multiplicando cruzando, 10 raiz de 3, vezes tangente de 30, que é 1 sobre raiz de 3. Isso aqui dá 10. Então você sabe aqui que H2 é igual a 10 metros. Por último, me pergunta aqui qual é a distância entre as torres. Então ele quer saber essa distância aqui, o x. Bom, olha aqui como é que a gente pode fazer aqui para descobrir a altura. Basta você pegar a diferença entre as alturas. Você traçar aqui, ó, você pode observar que você tem um triângulo retângulo. Esse tamanho aqui é H1 menos H2, que a gente já calculou. 30 menos 10, que é 20. Esse comprimento aqui embaixo é 10 raiz de 3. Então agora, se usando Pitágoras, você mata o x. Você vai ter aqui x ao quadrado, vai ficar igual a altura ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 10 raiz de 3 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400, e 10 raiz de 3 ao quadrado vai dar 300. Então vai ficar 700. Então a gente pode colocar aqui x vai ficar igual a 10 raiz de 7.
Opa, tem raiz de 3. Raiz de 7. E assim você consegue terminar esse problema. Tá? Com todas as respostas. Descobrir quem é H1, quem é H2 e descobrir qual é a distância entre os topos. Agora um problema mais elaborado, eu não consegui deixar ele maior. Vamos ver se a gente consegue manter o problema visível. Ele fala para mim, ó, a haste de 7 metros de comprimento de uma bandeira está apoiada verticalmente sobre o telhado de uma escola. De um ponto do plano horizontal, onde a escola se situa, avistam-se a ponta superior e a base dessa haste, em ângulos de 60 e 45 graus, respectivamente. Determine a altura aproximada da escola. Dê a resposta em um número inteiro. Tá, ele fala aqui para usar raiz de 3 igual a 1,7. Bom, aqui eu tenho que, na verdade, desenhar 2 triângulos, né? Na verdade, desenho os 2 triângulos aqui com uma vez só. Aqui eu tenho 60 graus e aqui 45 graus. A gente vai chamar aqui a altura da escola, é esse cara aqui. Né? Eu não sei essa distância aqui. Eu vou chamar de x, tá? Mas eu posso dizer para você que tangente de 45 é igual a h sobre x. A gente sabe que tangente de 45 é 1, né? Então 1 igual a h sobre x. Então h igual a x. Esse aqui é o primeiro dado importante que eu tenho. Aqui em cima eu tenho 7. Então eu posso dizer que a tangente de 60 graus vai ficar igual a h mais 7, que é isso tudo aqui, dividido por x. Mas a tangente de 60 graus, a gente até calculou antes, é 160 sobre cosseno de 60. Tangente de 60 graus vai ficar igual a raiz de 3. Então nós vamos ter aqui raiz de 3 é igual a h mais 7. E a gente descobriu que h é igual a x. Então aqui, em vez de botar x, pode colocar h. Aí é só fazer a conta. Joga esse cara para lá. Então, raiz de 3 vezes h é igual a h mais 7. Ele falou para mim que a raiz de 3 é 1,7. Então eu coloco 1,7h menos h é igual a 7. Ou seja, 0,7h, fazendo a conta, vai ficar igual a 7h é igual a 7 sobre 0,7. Ah, professor, como é que eu faço essa conta? Rápido assim. É 7. 0,7 é 7 sobre 10. Repete primeiro, multiplica pelo inverso segundo. Vou cortar esse, vai dar 10. Então a altura é igual a 10 metros. A gente descobre então a altura aqui da escola. Viu? O problema em si que não é difícil. Só você separar bem direitinho os triângulos onde você vai trabalhar. Agora nesse aqui, ó, um problema um pouquinho mais elaborado, mas que as ideias são parecidas. Você deve observar que ele botou números que não são, ângulos que não são notáveis, mas ele te dá aqui valores da tangente para você calcular. Ele pede para mim, ó, calcule a altura do edifício representado na figura. É um cara aqui que consegue medir 61 graus até o topo do edifício, da base do edifício até o topo, e o ângulo que ele está para o chão é 87 graus. Bom, vamos ver aqui como é que a gente pode trabalhar. Eu vou começar analisando aqui o triângulo aqui de baixo. Vou botar ele para cá assim. Né? Bom, como é que a gente pode fazer aqui? Ele me dá ali a tangente de 87 graus. Bom, o que significa para mim a tangente de 87 graus? Aqui, ó, eu vou colocar uma altura. Ó. Aqui é a altura. Então, a tangente de 87 graus é cateto que está longe, vai ficar 30, dividido por h. E ele me diz quem é a tangente de 87 graus, que é 19,1. Então, eu posso dizer que 30 sobre h é igual a 19,1. Dessa forma, h
vai ficar, a altura do homem, né, na verdade, vai ficar igual a 30 sobre 19,1. Aqui, vale a pena para mim usar a calculadora. Vamos lá. Então, vou pegar aqui a calculadora. Vou fazer aqui 30 dividido por 19,1. Quanto é que dá isso? 1,570. Cara, é baixinho. Então, 1,57. Tá? A altura dele ali. Arredondando, né? Bom, aí agora eu tenho que conseguir descobrir qual é a altura do edifício. Vou fazer um outro recorte aqui. Ó, fiz um outro recorte aqui. Vamos começar a desenhar os triângulos aqui que tem interesse para mim. Por que eu tracei essa linha aqui? Porque eu já sei que essa altura aqui, ó, é 1,57, que é H. Ah, então beleza. Basta eu calcular a parte aqui de cima. Vou chamar isso aqui de H grande. H maiúsculo. Tá? O meu problema é... Tá, mas agora quem é o ângulo que está ali? Ih, professor, não sei. Ah, mas é fácil. Se você olhar aqui, ó, eu tenho o chão, tem uma paralela ao chão e uma linha que corta. Então você tem... Opa! Você tem alguma coisa assim, ó. Aí aqui... Oi? Aqui você tem alguma coisa assim, ó. Onde ele me dá a informação que aqui é 87 graus. Ora, se ali é 87 graus, para faltar para 90, aqui tem que ter um ângulo reto. Aqui tem que ter 3 graus. Opa, 30 não. 3 graus. Ah, legal. Então, se o todo aqui tem 61, e embaixo tem 3, aqui tem 58 graus. Ah, e eu sei que aqui embaixo também tem 30 metros. Ó, aqui tem 30 metros. Ah, professor, então qual é a conta que a gente faz? Ele me dá aqui a tangente. Ó, tangente de 58 graus vai ficar igual a Hzão sobre 30. Quanto é que vale 30? H vai ficar 30 vezes tangente de 58. Então, 30 vezes 5,6. Vamos dar uma olhadinha na calculadora. 30 vezes 5,6, que dá 168. Ah, então qual é a altura do prédio? Né? Que é a altura do edifício? A altura do edifício vai ficar igual a Hzão mais Hzinho. Quanto é que vale isso? 168 mais 1,57. Então, 168 mais 1,57. Isso aqui vai dar 169,57. Ninguém fala a altura do prédio assim, né? Pode arredondar aqui, 170 metros. Na verdade, é um prédio bem alto. Tá? Conseguiram ver? A gente pode usar os conhecimentos da gente para se aplicar em várias coisas diferentes. Né? Tem mais algumas surpresinhas aqui para a gente guardar essa teoria aqui com bastante carinho. Vamos estudar mais um pouquinho. Então aqui, pessoal, só mais esse aqui já está suficiente para a gente parar. Ele diz, ó, na figura são dados alfa, beta, nq igual a A. Assim, a medida de mn pode ser obtida por... Aí me dá aqui 5 possibilidades. Vou botar aqui x, para eu lembrar que é isso aqui que eu quero. Bom, eu tenho esse dado aqui também, né? O nq é A. Bom, se eu quero alguma coisa ali com o x, eu vou procurar primeiro um lado que seja dividido pelos dois triângulos. Então, esse lado aqui é importante. Então, eu vou começar com cosseno de beta. Cosseno de beta vai ficar igual a x sobre Pn. Tá, mas, professor, por que não escolheu o seno? Uma que eu não tenho esse valor aqui, ó, tá? Se eu tivesse ele, poderia usar seno. Eu só vejo aqui a possibilidade mesmo de usar o cosseno. Então, eu vou guardar ela, guardar essa informação. Provavelmente, o que aparece para mim na outra é o Pn aqui.
Agora, deixa eu salientar esse outro triângulo aqui. Ó. Esse outro triângulo aqui, eu tenho a medida do ângulo e a medida do lado dele. Bom, então, nesse outro triângulo, o que a gente pode tirar aqui? Eu vou querer usar a informação do A, que é uma hipotenusa, e quero a do PN. Então, aqui sim eu vou usar seno de alfa. Seno de alfa vai ficar PN sobre A. Então, daqui ó, eu consigo fácil separar o PN. Se eu pegar esse PN agora e substituir aqui, a gente consegue avançar um pouquinho. Aqui eu também posso escrever, né, para facilitar minha vida, x é igual a PN vezes o cosseno de beta. Aí agora eu pego esse PN que está aqui, substituo aqui. Então a gente vai ter x igual, em vez de PN cosseno B, a gente vai ter A seno alfa vezes cosseno de beta. Ó, já acabou a questão. Né? A questão que parece no início difícil, não é. Então, só procurar aqui, seno alfa, cosseno beta. Então é só correr aqui. Ó. E a gente acaba a questão. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido bem a matéria. E agora vocês já podem dar uma descansada. Valeu, grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto aí.